Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e profissional na área de elaboração de material didático, sistemas de ensinos e materiais pedagógicos aí para várias finalidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem relevante, que é a avaliação diagnóstica, gente. Esse daí é um item, um documento que é praticamente obrigatório nas escolas, digamos assim. E se a escola não pede, você pode até desconfiar dela, porque, como é um item praticamente obrigatório, acaba que quando a escola não pede, você pode desconfiar da qualidade dela, né? Então, você já tem aí um parâmetro se o local que você trabalha é adequado, assim, ao que se pede atualmente na educação ou não, né? E é engraçado porque às vezes eu falo esse tipo de coisa, eu vou colocando aqui o slide e conversando com vocês. E a pessoa fala, nossa, mas já é tão difícil conseguir um emprego, né? E a Janaína ainda vem falar, né, que eu preciso avaliar o lugar que eu estou trabalhando. Precisa sim, porque você, na verdade, as pessoas que têm dificuldade de procurar emprego são aquelas que não valorizam o próprio trabalho, né? Então, se você valoriza o seu trabalho, você consegue identificar ali pontos que vão fazer com que você domine onde você quer trabalhar, e não o contrário, né? Então, você vai ser tão bom que você vai ser aceito em mais lugares. Por isso que a gente trabalha aqui, batalha diariamente no Grupo Spolidoro de Educação para que você se torne esse profissional e para que você entenda que pedagogia também tem carreira, né? Não é luxo de outras profissões aí, a gente só não assume esse posto por falta de informação e até formação às vezes, né? Então, para que serve, gente, uma avaliação diagnóstica? Esse é o tema de hoje. Eu vou citar alguns outros temas no final, mas basicamente eu vou passar por um conceito rápido, vou falar sobre o que a escola pede e o que a gente precisa se preocupar, e no final, para que serve, né? Aproveita para se inscrever no canal, curta o vídeo e compartilha aí o vídeo com os colegas, né? Uma informação bem relevante. Começamos com o conceito. O diagnóstico em pedagogia é o processo analítico, ou seja, que você vai analisar de que se vale o especialista ao examinar uma aprendizagem ou conjunto de aprendizagens, para chegar a uma conclusão. Então, essa é a função, o conceito aí da diagnóstica, né? Como se eu fosse dar um dicionário nela, seria exatamente assim, algo desse tipo. E o professor precisa dessa avaliação para determinar o seu plano de trabalho. Esse é o ponto mais essencial, gente. Ela serve tanto para determinar essas aprendizagens, quanto para determinar o plano de trabalho do professor, porque vai se basear no que foi analisado ali. Então, esse aí é o conceito bonito da diagnóstica, né? A realidade. A avaliação diagnóstica faz parte dos documentos pedidos pela escola e ponto. Muitos profissionais acham que é isso daí. A escola pediu, eu tenho que dar uma diagnóstica, eu dou e arquivo. Mas essa não é a realidade que a gente precisa praticar enquanto profissional. Isso daí é para amadores, gente. Profissional aqui na Rede Spolidoro de Educação faz de outro jeito. Eu espero que você faça como a gente. Se você pede e depois usa como plano principal do trabalho o livro didático, para que você pediu? Aqui em São Bernardo, que é a cidade que eu moro, né? Eu trabalhava no município, e de vez em quando eles faziam umas coisas bem desse tipo, quando eu estava trabalhando, né, no município, porque depois eu exonerei, porque eu percebi que a prefeitura era muito pequena para mim, né? Então, muito pequena assim para abarcar o que eu precisava trabalhar dentro da área da educação. Então, eu decidi sair para poder expandir meus horizontes, porque eu vi que aquilo não era para mim e não teria uma carreira ali dentro. Mas, enfim, o que acontecia lá, uma das coisas que eu não concordava na época ali que eu estava na prefeitura. Às vezes eles chamavam os profissionais para um trabalho, então, por exemplo, quando tinha lá os parâmetros curriculares. Nos parâmetros curriculares, eu sou formada em letras, e convocaram para fazer um trabalho de ciências.
né? Então, eu ia ler os parâmetros curriculares nacionais e a gente ia fazer aquela palhaçada do parâmetro curricular municipal, que vocês já sabem que eu não concordo com isso, quem me segue, porque se já está feito federal, o municipal só faz os anexos, não refaz o documento. Não faz sentido. O retrabalho é só tempo e dinheiro gasto à toa, né? Que poderia ser gasto em outra coisa. Mas, enfim, eles chamavam o pessoal, né? Eu sou de letras, fui fazer de ciências. Olha a disparidade. E depois que a gente terminou, o que a gente ficou sabendo? Que a gente ficou lá toda quarta-feira indo naquele local, né? Que era aqui no caso o Senforp, para poder fazer esse estudo, redigir coisa e tal, e o negócio já estava pronto antes da gente começar, né? Então, olha a disparidade da coisa. Quando você aplica uma avaliação diagnóstica e você já tem pronto o trabalho que você vai fazer, para que você vai aplicar diagnóstica se de qualquer jeito você vai fazer diferente? Não tem o menor sentido isso. Infelizmente, essa é a realidade de muitas escolas, por isso que eu falei. Você precisa analisar se a instituição que você trabalha está de acordo com o que você pensa, se você se está de acordo com o seu profissional, se ela abarca o seu tamanho de profissional ali dentro, né? Então, todos esses questionamentos são importantes até mesmo por causa da sua saúde enquanto profissional, né? Então, se você pede e depois usa como plano principal de trabalho o livro didático, não tem sentido, né, gente? E uma outra coisa, se você pede e não analisa, você só arquiva a diagnóstica para depois usar no conselho alguma coisa, ou os dados não forem usados, para que você fez? Se é para só ser um documento morto, sem ter uma função, é melhor não fazer, porque você pode usar esse tempo para outras coisas na sala de aula, né? Mas não perca a esperança ainda nesse slide, porque ela tem muita esperança e ela é muito necessária para o nosso trabalho. O profissional é você. Então, é a escola que deve pedir, isso é uma postura profissional da escola também, mas é dever do professor analisar. Então, você é o profissional que deve olhar para aquela avaliação e brigar pelos seus alunos. Então, se seu aluno não tem condição de livro didático, você vai fazer um planejamento mais flexível, né? Vai ser o seu parâmetro para a evolução da criança que está na sua frente. Então, você vai ver ali o que foi atingido, o que não foi atingido, o que foi parcialmente atingido, para você poder traçar o seu caminho, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas também para traçar o seu planejamento, que nem eu falei. Se a criança tem muita dificuldade, se a sala está aquém, não adianta você seguir o livro didático e ir que nem um trator em cima das crianças. Você pode colocar numa rotina equilibrada um horário para livro didático, mas também um horário, nem que não seja todos os dias, para trabalhar aquilo que você viu na avaliação diagnóstica. Então, isso daí vai ser essencial para o seu trabalho. E cabe a você aproveitar todo o potencial da avaliação diagnóstica. Num sonho muito absurdo, a escola vai te dar uma capacitação que faça com que você esteja pronto para poder fazer essa avaliação, para que você possa analisar de uma forma mais robusta. Então, num sonho muito distante, isso acontece. Mas como a gente sabe que a maioria das escolas não é a realidade, que a coordenadora não vai fazer isso, porque falta também formação nessa coordenadora para esse tipo de trabalho, então cabe a você, profissional que despertou desse mundo surreal que a gente vive atualmente e está na realidade, poder lidar com esse fato aí da avaliação diagnóstica. Instrumento de trabalho, gente, se não domina, tá fazendo o quê na sala de aula, né? Vamos falar a verdade aí. E para que ela serve? Essa é a parte mais legal, porque você tem que ter duas coisas em mente só. Ela serve para o professor identificar quais caminhos de aprendizagem já foram percorridos pelo aluno. Então, esses caminhos vão ter que ficar nítidos nessa avaliação. Então, eu tenho que dar avaliação, mas não basta ser uma avaliação qualquer. Tem que ser uma avaliação que me diga, olha, o seu aluno, ela conversa com você. O seu aluno ainda não entendeu o que é adição com reagrupamento. Você precisa ensinar isso para ele. Então, você olha para a atividade da avaliação diagnóstica e ela responde para você.
nos dados que foram colhidos ali pelo que o aluno fez. É muito legal, gente. E para aumentar também a eficácia do ensino e da aprendizagem, ajudando a nivelar melhor a sala para atingir um objetivo comum. Um vídeo que eu vou fazer mais no futuro é o vídeo da sala desnivelada, né? Ainda não sei qual vai ser o título, mas basicamente é porque a gente sempre ouve reclamação, que minha sala está muito desnivelada. Como que eu nivelo minha sala? Um dos pontos que ajuda a nivelar a sua sala é a avaliação diagnóstica. Esse documento ele é fantástico para que você possa nivelar não a sala toda, mas a sala em relação ao objetivo, é diferente. Né? Então, se você ficar olhando bagunçado para a sala e achar que todo mundo tem que ter a mesma aprendizagem, você não vai chegar no nivelamento nunca. Então, você tem que minimizar ali, né? Restringir o olhar do que você quer nivelar, para que aos poucos você alcance um nivelamento maior. Então, é assim que funciona, por isso que muitas pessoas não conseguem fazer, né, gente? Além disso, a gente tem alguns outros assuntos sobre avaliação diagnóstica, né? A gente tem, na verdade, eu até fiz esse vídeo porque no Pedagogia de A a Z, que é um movimento que está acontecendo no nosso clube de membros do YouTube, todos os meses a gente começa, na verdade, a gente termina o mês começando um assunto novo. Então, eu terminei janeiro começando o assunto do uso do caderno, né? Então, como que você usa o caderno, o que você faz com ele, quais são os tipos de caderno, o que você coloca e o que você não coloca na folha. E a gente já está quase no fim de fevereiro, então eu vou entrar mais para o final do mês no avaliação diagnóstica, que é nosso segundo tema do Pedagogia de A a Z. O Pedagogia de A a Z, gente, ele é o curso de pedagogia que você não teve. Então, tudo que você deveria ter tido na pedagogia e não teve, está ali no Pedagogia de A a Z. Então, é super relevante aí para quem ainda tem essas lacunas da faculdade, né? Então, como eu falei, a gente teve o uso do caderno e agora a gente tem uma avaliação diagnóstica, porque muitas escolas estão fazendo sem saber o objetivo, sem saber as características, e isso é extremamente perigoso, né? É o profissional incompetente que faz isso. Então, a gente precisa criar uma competência investindo aí numa capacitação decente. E acessível, claro. Eu vou falar um pouquinho aí sobre cada um dos itens que a gente vai tratar para você conhecer melhor o curso e você avaliar o custo-benefício dele. E daí eu vou falar também o preço para você já saber. A gente vai falar sobre as 5 características da avaliação diagnóstica, que é uma coisa que não dá para errar, né, em sala de aula. Minimamente você tem que saber isso. Depois das 5 características, a gente vai falar dos 2 tipos de diagnóstica, porque a gente só tem 2 tipos. Olha que bacana, né? Restringe bastante aí. E a gente vai falar um pouquinho na aula 3 das vantagens e desvantagens, porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Uma das desvantagens é provavelmente uma pergunta que você já deve ter pensado enquanto você viu esse vídeo, que é como que eu faço para corrigir isso? E a avaliação diagnóstica, ela tem uma vantagem e uma desvantagem disso. Uma das vantagens, né, é que uma das características da aula 1 vão colaborar com a sua correção. E a desvantagem é que muitas vezes a gente tem 30, 35 avaliações aí para analisar, o que requer um certo tempo, mas daí tem uns macetes para poder ensinar para vocês. O 4 é analisando exemplos. Então, eu vou dar alguns exemplos de avaliação diagnóstica. Logicamente, eu vou usar as da loja, porque é um produto nosso, então eu posso utilizar, não preciso me preocupar com direitos autorais. E talvez eu refaça alguns exemplos ruins da internet, né? Porque sempre tem. Aliás, é o que mais tem, né? E o número 5, como que se constrói uma diagnóstica? De onde que eu parto para poder aplicar uma avaliação diagnóstica, o que ela deve conter. Isso por faixa etária, né, gente? Claro. Então, são aulas bem robustas e bem legais. Esse conteúdo no clube de membros do YouTube, é naquele botãozinho Seja Membro, que tem embaixo do vídeo, você clica nele, vai ter 3 associações, tá? 3.
vai ter a associação raiz, que no momento custa R$ 6,99, a Cubo Mágico, que é R$ 29,90, e a Multiverso, que é R$ 99, que são todos os conteúdos. Esse material da avaliação diagnóstica e mais todos os do membro raiz estão no Cubo Mágico, tá? Tem só isso lá, Janaína? Claro que não, gente. Lá tem outros cursos que você pode fazer enquanto você vai esperando os vídeos aparecerem, porque eu vou colocando aos poucos, né? Então, eu coloco, por exemplo, nos final de semana que vem, eu coloco as 5 características. Dali uns 3 ou 4 dias eu coloco o vídeo 2, porque eu preciso dar tempo da pessoa consumir esses vídeos, né? Então, e também de eu poder construir isso com vocês, porque conforme vocês assistem e dão comentários, eu acrescento a informação nos vídeos seguintes. Então, é importante que tenha esse espaçamento, tá? Só tanto que eu estou fazendo esse hoje, mas eu vou demorar ainda uns 4, 5 dias para poder filmar o vídeo 1 e colocar no mesmo dia lá, porque eu filme e já coloco, né? Para eu poder ver se tem algum comentário neste vídeo aqui para eu poder acrescentar no curso. Então, é bem dinâmica a coisa, bem interativa. Os membros Cubo Mágico, como eu falei para vocês, é os que têm direito a esse curso. Mas se você ainda está meio com o pé atrás, né? Se você não tem certeza, a gente sugere que você se associe no Raiz, que é só R$ 6,99. Daí você pode fazer os cursos que tem lá para ver se você gosta da proposta do Janaflix, que é o nosso clube de membros, para depois você subir de associação para o Cubo Mágico e poder ver esse do avaliação diagnóstica. Lá no Raiz tem o curso de uso do caderno e alguns outros que você vai ficar super surpreso de fazer. Aí as meninas que estão fazendo do caderno estão fazendo os outros e estão se apropriando mais da própria profissão aí, né? Se tornando mais profissionais, então vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida em como fazer a associação, eu vou deixar o contato da nossa assessoria aqui embaixo no resumo do vídeo, e você pode entrar em contato para pedir ajuda, um help aí para a Cirlei. Beleza? Até nosso próximo encontro e boa avaliação diagnóstica para vocês. Não deixem de fazer, gente.